E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Lucide, ilustrador e fundador da escola de desenho Estúdio Lucide, e eu tô aqui para uma série de 3 aulas sobre como se tornar um desenhista. Bom, na verdade tá mais para algumas dicas para desenhistas iniciantes, e as aulas são como se fosse uma palestra. Eu vou dar exemplos para vocês para tentar ajudá-los de uma maneira que eu, digamos, não fui ajudado quando eu comecei, tá? Lembrando que essas aulas são teóricas, tá? Então eu não vou passar nenhum conteúdo prático de ensinar a desenhar nem nada, tá? Mas eu acredito que elas vão ser bem úteis, tá bom? Essas aulas vão ser divididas em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha história, como eu me tornei desenhista, e eu acho muito interessante essa parte porque vai ajudar, vai dar exemplos para muitos de vocês aí seguirem e tudo mais. Na segunda aula eu vou falar um pouquinho mais sobre o estudo do artista, o que ele precisa para melhorar o seu estilo, para melhorar os seus traços, para começar a ingressar profissionalmente numa carreira. E na terceira aula eu vou falar um pouquinho sobre divulgação, como se divulgar e como cobrar, que é uma parte muito importante e muita gente se perde, não sabe como fazer no começo, certo? Bom, então vamos começar aqui a primeira aula, onde eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Bom, hoje, em 2021, eu tenho 30 anos de idade e digamos que eu me entendi como desenhista desde os 13 anos. Não que eu trabalhe profissionalmente desde os 13. Mas é muito importante essa parte de quando eu me entendi como desenhista, porque eu acredito que vocês vão se identificar com isso, para quem desenha, para quem quer se tornar um desenhista. Porque é o seguinte, todo mundo começa a se expressar com desenho. Toda criança, todo bebê, ele vai lá, ele rabisca e tal, e muitos, antes de falar, já estão rabiscando alguma coisa, tentando se expressar. Então, o desenho, ele vem sendo uma parte fundamental da humanidade como expressão, como uma forma de contar histórias. Vide, por exemplo, as pinturas rupestres, que é de uma época pré-histórica onde os homens não tinham ainda um alfabeto, uma linguagem escrita, e eles retratavam seu cotidiano com desenhos na parede. Suas caçadas, suas aventuras ali eram retratadas de forma simples, mas que todo mundo consegue entender até hoje vendo aquilo lá. E o desenho, obviamente, foi evoluindo, o modo de comunicação foi evoluindo. E por que eu tô falando tudo isso? Todo mundo desenha, já desenhou quando era pequeno, mas as pessoas, num determinado momento, elas param de desenhar. Vai chegando 10, 11, 12, 13 anos de idade, as pessoas perdem o interesse pelo desenho, começam a achar outros interesses. As pessoas começam a assistir séries, jogar videogame, fazer alguma coisa que goste mais e abandonam um pouco o desenho. Muitos ainda falando, eu não tenho dom para desenhar, eu não sirvo, não presto para desenhar, mas isso eu vou falar um pouquinho mais no segundo vídeo. Eu vou quebrar um pouco essa mística aí de que as pessoas não sabem desenhar ou que é preciso ter um dom para desenhar. Bom, as pessoas que estão desenhando aí depois dos 13, 14 anos e ainda estão desenhando é porque realmente gostam, e muitas gostariam de se tornar um desenhista, né, profissional, ganhar dinheiro com isso, seja um desenho no papel, em tela, digital, um desenho para games, para filmes, para animações, etc, né? Então, eu com 13 anos desenhava meus amiguinhos, eu desenhava histórias assim, eu era inspirado por séries, por desenhos animados na televisão, como por exemplo, aqui vai uma curiosidade, assistia muitas aventuras de Jack Chan, e aí eu retratava eu e meus amigos como personagens lá, tinha o Jack, a Jade, o tio, né? Eram personagens do desenho, e eu colocava eu e meus amigos no papel desses personagens, ó. Tem até aqui, ó, um livro cheio de adesivo de Dragon Ball aqui, ó, mas esse aqui eu tinha 10 anos de idade. Aqui 12 já nesse aqui. 10 anos é um outro que eu vou mostrar. E aí eu fazia, ó, desenhos bem assim, porcamente, tá vendo, ó? Com caneta aqui, ó. Tá vendo? Um negócio de brincadeira totalmente amador. Eu falei 10 anos de idade porque eu guardo esse aqui até hoje, ó. O livro da família Pitbull de 2001, ó. Nasci em 91 e eu fazia histórias do meu cachorrinho, que era um vira-lata, na verdade, mas eu chamava ele de Pitbull, tá vendo, ó? Aí eu fazia, ó, Pit Bravo, Pit Senhora. Eu inventava o nome da família dele, que nem existia, na verdade, tá?
Eu não tinha lá, tinha só o Pitbull, mas eu não tinha o pai e a mãe, mas eu imaginava em histórias toda a família Pitbull. Então, o meu interesse por contar histórias através de desenhos é desde pequeno. Então eu sempre rabiscava, brincava, mas o meu start, e eu acho que todo mundo que quer ser desenhista tem isso, foi aos 13 anos de idade. Apesar desses desenhos que eu mostrei pra vocês terem sido feitos aos 10 anos, aos 11, 12 anos. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu já lia quadrinhos, Turma da Mônica e tal, mas uma história em quadrinhos me chamou muita atenção, tá? Que é essa daqui, ó. Dr. Slump. Dr. Slump é um mangá feito pelo Akira Toriyama. Pra quem não conhece, quem não ligou o nome ainda, o Akira Toriyama é o desenhista de Dragon Ball. Vocês viram ali que até no meu caderninho que eu mostrei tem um monte de adesivo de Dragon Ball. Eu sempre fui fã de Dragon Ball. E quando eu descobri que o Akira Toriyama, ele fazia histórias em quadrinhos, não só Dragon Balls de ação, poder e tal, porque eu gostava de assistir, mas eu não gostava de desenhar personagens lutando e tal. Eu gostava de cotidiano, eu gostava de histórias engraçadas. E o Akira Toriyama aqui, só pra vocês verem aqui um exemplo, ó. Ele fazia histórias, nesse Dr. Slump, histórias de humor, onde ele contava a história da Vila Pinguim. A Vila Pinguim é uma vila fictícia, onde ele criava personagens totalmente malucos, assim. E eu morava num bairro aqui em São Carlos, no interior de São Paulo, que chamava Bairro do Monjolinho. Nossa cidade de São Carlos já é no interior. E esse bairro, digamos que é no interior do interior. Então os costumes eram muito diferentes até da cidade, assim. Então era uma coisa mais antiga, como se fosse uma fazenda, um monte de moradores, que todo mundo se conhecia, todo mundo se visitava, entrava na casa um do outro, tava um dia na casa de um, almoçando, no outro dia tomando café da tarde na casa do outro, tal. Então, todos os moradores do Monjolinho se conheciam e contavam histórias antigas, histórias de assombração, lendas e tudo mais. Então, mesmo dentro da cidade de São Carlos, que já era uma cidade assim não tão interiorzão, não tão atrasada, digamos assim, em relação à capital, o bairro do Monjolinho era bem interiorzão mesmo, sabe? Bem fazenda, típica, e eu adorava aquilo lá. E os personagens eram muito engraçados. Lendo o Dr. Slump, vendo que era possível fazer uma história em quadrinhos de humor com o cotidiano, eu comecei a desenhar os moradores do bairro do Monjolinho. E aí eu criei a minha primeira história em quadrinhos aqui, ó, o Monjolinho. Tá vendo aqui, ó? Monjolinho, esse aqui era a representação minha, o meu personagem, e outros personagens eu inventava, claro, tem uma raposa, um fantasma aqui, era inspirado muitos em personagens famosos também, né, personagens do próprio Akira Toriyama, personagens de Dr. Slump, também Naruto, One Piece, tinha bastante coisa assim. E só pra dar um exemplo aqui de vocês, ó, o meu desenho era bem assim, simples. Sempre o personagem aqui, ó, era retratado de lado, ó, sempre de lado. E às vezes só a cabeça, só um pedaço do corpo. Tá vendo aqui, ó? Ó, só pra vocês verem aqui. Muito sim, não tinha cenário atrás, ó, tudo branco, só tinha o balão de fala. Era uma forma de eu expressar minhas histórias. Não importa se as histórias os desenhos eram super complexos e tal. O importante era a história pra mim. A história era engraçada, era legal. Eu comecei a mostrar pros meus amigos. Todo mundo assim começou a admirar, falando, nossa, que legal, você tá fazendo histórias e tal. E aí eu comecei a tirar xerox, como esses daqui que eu mostrei. Comecei a tirar xerox lá com os meus 14, 15 anos. Quando eu tava no colegial, eu estudava numa escola particular. Não vou citar aqui o nome da escola, mas quem quiser, depois eu mando no comentário, quem tiver pelo YouTube e tal, pelas redes sociais também, eu respondo, né? Como esse vídeo vai ser passado em algumas escolas de São Carlos, eu não vou citar o nome da escola, né? Mas no final do vídeo eu vou passar minhas redes sociais aqui. Se vocês quiserem tirar dúvidas, perguntarem coisas, podem me mandar lá. E eu estudava numa escola particular de São Carlos, e nessa escola a gente tinha um pouco mais de liberdade pra falar com o diretor, pra apresentar projetos e tal. Eles tinham um jornalzinho, eu publicava histórias em quadrinhos nesse jornalzinho, mas aí pra chamar a atenção da molecada, eu tentava fazer histórias em quadrinhos de ação. Tinha nada a ver com o Monjolinho. Era história com poder, com monstros e tal, porque chamava a atenção da molecada. Mas eu fui lá e apresentei a história do Monjolinho. Eu já tinha umas 3 edições do Monjolinho, aqui ó, prontas, quando eu fui apresentar pro diretor da escola. E ele ficou admirado e falou pra mim, olha, vamos vender na cantina. Na escola lá tinha uma cantina onde vendia lanche. E ele foi lá pro gerente da cantina lá e falou, olha,
o Felipe quer vender uma história em quadrinhos, né, dele, aqui. Ele vai trazer uns xerox, a gente vai pôr um cartazinho aí e a gente vende e repassa o dinheiro pra ele. E aí tá uma dica muito importante que eu já vou passar pra vocês aqui. Por isso que eu falei que a minha história podia ser exemplo para algumas pessoas começarem a carreira de desenhista e tal. Duas coisas, na verdade. Uma, você tem que mostrar o seu trabalho para os outros. Não pode ter vergonha. Você tem que acreditar no seu trabalho, entendeu? E tentar atingir o mais alto nível que você puder. Em termos de pessoas. Então você envia, na minha escola, o mais alto nível era o diretor, então eu tinha que mostrar pra ele. Posso mostrar pros meus amigos, pro professor, mas tem o diretor que poderia me dar uma força maior. Você que tá aí fazendo desenho porque você gosta de jogo, envia, mostra pros seus amigos e tal, mas envia também nas redes sociais das produtoras, das editoras, sempre tente divulgar o seu trabalho. E a segunda dica é que eu sempre fui muito simpático com as pessoas. Sempre fui muito alegre e tal. Eu gosto de fazer amizades, né? Eu sei que para muitos desenhistas, a maioria são assim, mais tímidos, mais introspectivos. Eu nunca tive muita assim, timidez para conhecer, para falar com as pessoas. Então, é uma coisa muito importante essas relações. E eu já era amigo do gerente ali da cantina. Eu já comprava meu lanche e batia um papo com ele. Eu só vou fazer um parênteses aqui, por que eu já bati um papo com ele, como que eu conseguia conversar com ele, porque eu acho que não é assim também, não é todo mundo que vai ter assunto com todo mundo, né? Mas o dono da cantina lá, ele era palmeirense. Ele tinha até um posterzinho, enquanto ele trabalhava, tinha um posterzinho do Palmeiras, e eu também sou. Então, já é um ponto que a gente tem em comum que facilita as conversas. Então, eu ia lá, brincava com ele e tal, tirava sarro dos outros, brincava e tal. E isso estreitou nossas relações. Então, ele já gostava de mim. Por que eu tô falando isso? Por que isso é importante? Porque quando eu comecei a vender, o diretor podia falar pra ele assim, vende aí, já era. E ele, tá bom, vou vender porque o diretor mandou. Mas não. Quando ele pegou meus quadrinhos, ele falou assim, nossa, Lucide, que legal, você desenha, tal, não sei o quê. E começou a divulgar mais ainda, mais empolgado. Porque como ele já tinha um laço comigo, já era meu colega e tal, ele começou a fazer propaganda das minhas histórias. Então, tinha um cartazinho lá, mas muita gente não ia notar aquele cartaz, né, de venda, tal. Eu vendia R$15 o Xerox naquela época. E quando as pessoas iam comprar um lanche, ele pegava assim, falava, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um aluno nosso que faz, viu? Compra dele, é muito legal, tal, não sei. Compra aí pra ajudar, tal, não sei. Ele mostrava pra muita gente. E ali eu conseguia tirar, digamos assim, 300, 400, até R$500 por semana vendendo Xerox a R$15. Era um pouco superfaturado, tá, gente? Eu confesso, mas o diretor falou pra mim, olha, você tá numa escola particular, você faz um trabalho legal, as pessoas aqui têm condição de pagar esses R$15, né? Cada quadrinho meu tinha 50 páginas, né? Então uma coisa que não é assim também, 3, 4 páginas, o cara fala, eu vou pagar 15 conto pra isso. Não, eu tinha um trabalho e ali ele me ensinou uma coisa, o diretor, que eu tinha que valorizar o meu trabalho. Não adianta a gente ficar horas e horas e horas desenhando e depois não saber cobrar, não cobrar baratinho. Nunca a gente vai ter retorno, a gente vai ter a sensação de que não compensa trabalhar com aquilo. Mas isso eu vou falar na terceira aula, tá? Fiquem ligados aí, acompanhem todas elas que eu vou falar como cobrar, tá bom? Dito isso, eu comecei, digamos assim, a minha carreira de empreendedor dos desenhos ali, porque eu fiz os Xerox, eu mostrava pro diretor, pros meus amigos e tal, e começou a vender. Vou mostrar pra vocês aqui, essa edição do Monjolinho durou 5 edições. Deixa eu mostrar aqui perto da câmera as 5 edições pra vocês verem. Todas simples, mas foi melhorando um pouco o desenho. A número 2, eu criava de acordo com as lendas de assombrações e tal. Olha aqui um monte de personagens aqui na número 3. Todos esses personagens ali eram baseados em moradores reais do bairro. Mas depois aqui, ó, a partir dessa 4 já dá pra perceber algumas coisas, né? Que eu comecei como eu gostava muito de Naruto, ó, de One Piece, os personagens como esse aqui, ó, inspirado no Kakashi, e esse aqui inspirado no Jiraiya, personagens famosos de Naruto, eu já comecei a misturar o universo real do Monjolinho, onde eu vivia, com a fantasia, né, com a ficção.
Então, eu fiz 5 edições e comecei a vender. Quando eu entrei no segundo colegial, então eu comecei a vender no primeiro colegial, no segundo mesmo eu já tinha feito essas 5 edições, eu parei de produzir essas histórias, fui fazer outras e tal. Eu já tinha ali meus 16 anos, por conta dos diretores já saberem que eu desenhava, eles me chamaram para dar aula para crianças menores lá. Então, eu dava aulinhas depois da aula das crianças, da tarde, então elas faziam aula até as 5h30, 6 horas, não me lembro direito. E das 6 às 7 eu dava aulas. Então eles mandaram um comunicadinho para os pais e falaram: olha, nosso aluno aqui tá dando aula de desenho, a gente vai cobrar uma taxa X, se você quiser que o seu aluno fique 1 hora pós-aula, né? Tem aí mais uma atividade e essa verba vai ser parte dela, vai ser dada pro desenhista, né? No caso, eu. Então, mais uma vez, eu comecei ali a dar aula para crianças menores. Mas até então, até meus 16 anos, eu era autodidata. Eu sabia desenhar melhor que a maioria das pessoas, porque eu praticava, mas não era nem perto do que eu desenho hoje, do que uma pessoa que fazia curso da mesma idade minha e tal. Por isso a importância de um curso de desenho. Isso, a gente pode ser autodidata e saber desenhar bem. E muitas vezes subestimar, falar: eu não preciso de curso, nada, eu já sei fazer e tal. Mas é muito importante. Então, eu fui fazer um curso de desenho no meu terceiro colegial, quando eu tava no terceiro, e depois que eu saí do terceiro, me formei no colegial, continuei fazendo o curso de desenho. E na segunda aula eu vou falar para vocês da importância do estudo prático de desenho, tá? Eu tive o apoio da minha família para isso, que é uma coisa que eu sei que nem todo mundo tem. Eu tava estudando num colégio particular, a expectativa da família é que eu ia fazer uma grande faculdade, ele tem condições de passar num curso bacana, tem condições de ter uma carreira mais sólida, mais segura. E eu cheguei pra eles e falei: eu quero ser desenhista, eu quero ser ilustrador. Eu não quero fazer um curso agora na faculdade, fazer 3, 4 anos pra não gostar, pra me arrepender depois. Todo mundo ficou com o pé atrás, mas minha avó, principalmente, que pagava a escola particular, ela falou pra mim o seguinte: eu vou confiar em você, mas é o seguinte, se passar 2, 3 anos aí, você tiver com 20, 21 e você não estiver ganhando nada, você vai fazer um curso, você vai pra uma faculdade, você vai fazer qualquer coisa, porque a gente não vai ficar te sustentando aqui. A gente pagou escola particular pra você não fazer curso que vai te dar um emprego seguro. Então beleza. No primeiro ano, depois que eu fiz um curso particular de desenho, melhorei muito, evolui muito. No primeiro ano, minha mãe tinha um ateliê de móveis, né, onde ela vendia móveis usados e tal, mas estava parado. E eu peguei um pedaço desse ateliê e comecei a atender pessoas. Eu comecei a fazer mais histórias em quadrinhos originais, vender minhas histórias em quadrinhos na rua, nas bancas de jornal. Eu deixava histórias em quadrinhos minhas xerocada, igualzinho lá no colégio, mas com uma qualidade melhor. Eu xerocava e deixava na banca consignado. Falava: ó, vou deixar aqui 10 exemplares, se vender você fica com uma porcentagem, se não vender eu volto aqui daqui um mês e recolho. E fiz isso em todas as bancas da cidade. Talvez 1 ou 2 não aceitaram, mas a maioria aceitou, porque é consignado. O dono da banca não tem nada a perder com isso. Se vender ele ganha, se não vender ele não perde nada. E aí eu tentei durante 1 ano a trabalhar só com ilustrações e quadrinhos. Pegar projetos particulares, pegar encomendas e tal. Mas é muito difícil, ainda mais aqui no interior, em São Carlos. Eu sei que até para quem tá começando, até em São Paulo, até, sei lá, em Nova York, no Japão, qualquer lugar do mundo que tem um mercado muito mais forte que o Brasil em desenho, já é difícil para quem tá começando. Imagina pra mim aqui no interior. E aí algumas pessoas de vez em quando entravam lá no meu escritóriozinho ali improvisado pra perguntar. Eu achava: nossa, já é um cliente aí, vai pedir um desenho pra mim. Mas não, a pessoa tava perguntando se eu dava aula de desenho. E no começo eu já tinha tido experiência dando aula pras crianças, mas eu não queria, né? Todo desenhista fala assim: não, eu quero ganhar dinheiro com a minha arte, eu quero ganhar dinheiro vendendo meu trabalho, eu quero estar numa grande editora, numa grande produtora. Todo mundo quer isso daí. Então nos primeiros eu recusava: não dou aula de desenho não dou aula de desenho não é isso que eu quero. Mas várias pessoas, eu comecei a ver que o tempo tava passando, eu não tava ganhando dinheiro com aquilo, e muita gente vinha me perguntar se eu dava aula. No ano seguinte eu falei: já era, vou abrir
o estúdio. Eu trabalhei de 2011 até 2012, tentando fazer esse trabalho só particular. E em 2012 eu abri o Estúdio Lucide lá nesse ateliê da minha mãe. A gente reformou o ateliê que ela não estava usando, uma salinha só que eu estava usando como escritório ali no ano anterior, a gente expandiu, a gente pegou outras salas, limpamos tudo, tal, pintamos e comecei a dar aula de desenho. Mais uma vez eu voltei na minha escola, que eu tinha se formado no terceiro colegial, os diretores lá que sempre tinham me apoiado, né, já tinham vendido coisas lá, divulguei. Pedi pra ele, eu posso divulgar a minha nova escola de desenho? E aí eu divulguei de sala em sala. Entreguei panfleto e coloquei cartazes na escola. Então aí que tá também o lance de você ter uma boa relação com as pessoas na escola e tudo mais. Você que tá me assistindo aí na sala de aula, esse vídeo vai estar no YouTube, né, no canal do Estúdio Lucide, mas também está sendo passado para algumas escolas de São Carlos. É muito importante você respeitar seus professores, respeitar o diretor da escola, os superiores no seu trabalho e tal, para você manter uma boa relação, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar das pessoas. E vira e mexe a gente vai precisar. Imagina hoje, num momento como esse de pandemia, a gente não sabia até 2020, até 2019 a gente não sabia que o mundo ia parar, ia estar um caos. E mais do que nunca as relações humanas, boas relações são importantíssimas. Então eu comecei com uns 10, 15 alunos no primeiro mês, cobrando ali uma mensalidade de R$70. Eu tinha 700 a R$1.000 nos primeiros meses e comecei a me virar, a pagar as contas da escola, né, do local, água, luz, internet, e ganhar um dinheirinho pra mim. No primeiro ano, a gente já tava com 50 alunos e eu já contratei uma pessoa para me ajudar. No segundo ano, contratei mais 2 pessoas, a gente foi aumentando o número de alunos e até 2020, quando a gente teve que parar por conta da pandemia, a gente já tinha chegado a 120 alunos. Todo ano crescendo um pouco, sai 10, entra 15 e tal. Então a gente estava com uma boa quantidade de alunos. Então foi essa maneira que eu encontrei de ganhar dinheiro com desenho. Claro que eu nunca parei de fazer desenhos particulares. Fazer caricaturas, fazer logotipos, mascote para empresa, para evento. Alguns dos meus grandes orgulhos que eu tenho na minha carreira foi ter com o meu nome, com o nome da escola. Minha escola chama Estúdio Lucide, que é meu sobrenome. Muita gente, só de eu ter a escola, já tem uma credibilidade em mim sem nunca ter olhado meus desenhos. Isso é uma coisa muito engraçada. Para outro desenhista, a pessoa fala assim: ah, você é bom mesmo? Deixa eu ver seus desenhos. Agora, a pessoa chegava no Estúdio Lucide, falava, como que é seu nome? Eu falava, eu sou o Lucide. Aí a pessoa, nossa, você que é o Lucide, que legal. Nem me conhecia, nem conhecia meu desenho, mas já falava pra mim, eu tenho um projeto aqui, queria que você desenhasse e tal. Então é uma coisa que a gente vai construindo ao longo desses anos, 10 anos, com o Estúdio Lucide, a gente vai construindo um nome nas redes sociais, uma reputação, atendendo bem as pessoas, os alunos. Então isso é fundamental para uma carreira também. E algumas coisas que eu me orgulho também que eu estava falando, foi de fazer alguns projetos particulares, projetos autorais, projetos onde a gente mesmo investiu dinheiro lá no estúdio, e outros que eu fui convidado para publicar. Por exemplo, esse aqui, lembrando minhas origens no mangá e tudo mais, o livro Pokéball Z. É um livro de ilustrações que mistura Pokémon e Dragon Ball, né? Aqui, temos algumas ilustrações aqui, vendo, que a gente fez por ser fã de Pokémon e Dragon Ball mesmo. Essa aqui é a versão para colorir do livro. Esse daqui foi feito com dinheiro do estúdio mesmo. A gente investiu, mandou fazer as cópias e começou a vender em eventos. E aí, eu fui chamado pela Prefeitura de São Carlos para fazer a ilustração desse livro aqui, Histórias do Tempo do Vovô, que é escrito pelo Sebastião de Oliveira Rocha, muito famoso na cidade, que ele é um grande professor, tem até nome de escola na cidade, na Escola Sebastião de Oliveira Rocha. Aqui tem algumas ilustrações minhas aqui, do livro. Não sei se está focando direito aí. Mais um projeto esse aqui, que eu ajudei a construir, tem até aqui, Fundação Pro Memória e Estúdio Lucide, onde a gente conta histórias da cidade de São Carlos, histórias de assombrações, histórias do cotidiano, personagens antigos e famosos aqui na cidade. Esse projeto aqui muito legal,
convidado pela prefeitura de Descalvado para fazer esse livro aqui, ó, Nhototico Ilustrado, que conta a história de um radialista muito famoso lá de Descalvado. Também fiz as ilustrações e as cores foi o Danilo, um professor do estúdio, né? Eu tive o prazer de fazer esses trabalhos. Então, com o tempo, além de estar ganhando dinheiro com as aulas, né, que é uma coisa que a princípio eu não gostaria muito, eu consegui formar uma carreira dando aula de desenho e consegui criar meu nome para poder fazer projetos de ilustrações e tudo mais. Bom, então eu comecei a minha carreira dando aula de desenho, que talvez inicialmente não era o que eu queria, mas isso me possibilitou criar um nome, uma confiança nas pessoas que me contratavam, né, para fazer o que eu mais gosto, que são ilustrações, histórias em quadrinhos, né? E tô aí até hoje. Hoje mesmo, no meio da pandemia, o que tá me salvando são os famosos freelas, os freelancers que a gente pega um projetinho aqui, uma encomenda ali, uma caricatura ali, e é isso que tem me ajudado muito. Bom, espero que vocês tenham entendido o propósito de eu ter contado minha história aqui, que ela sirva de alguma lição para muitos. Esses exemplos que eu tive de persistir, de desde o começo ser empreendedor, de vender o meu trabalho, vender o meu projeto, é uma coisa que pode ser usada como exemplo para muita gente que está começando. E nós vamos falar na próxima aula sobre o estudo como artista. O que é importante para você correr atrás, para você gastar seu tempo, quais cursos você deve procurar, o que você deve procurar de conteúdo na internet, porque hoje a gente tem muita coisa. Essa aula vai ser muito bacana para vocês, mais uma vez, terem essas dicas de como se tornar um desenhista, certo? Bom, quem tiver qualquer dúvida pode me procurar nas redes sociais. O meu perfil pessoal é @FelipeLucide. Também também temos os perfis do Estúdio Lucide, da Escola de Desenho. É só procurar @Estúdio Lucide no Facebook, no Instagram. Tem o canal do Estúdio Lucide também, para você que está assistindo no YouTube. Pode deixar seu comentário aqui que eu vou responder todos eles, suas perguntas e tudo mais. Para quem não está assistindo pelo YouTube, pode me procurar lá, @Estúdio Lucide, também no YouTube, beleza? Por essa aula é só, até a próxima aula, espero vocês!